Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Não vamos 1 Coríntios não. Vamos lá para o Velho Testamento. Vamos mudar. Vamos abrir Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. O texto diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, glória de Israel, glória desta igreja, Senhor do céu, Senhor da terra, já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos, já ouvimos a tua voz falando ao nosso espírito, mas agora queremos ouvir o Senhor falar através da palavra. Fala com a tua igreja agora, fala com o teu povo neste momento, Senhor, aquilo que o teu povo precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Fala através de mim, que eu seja o instrumento da tua voz, o instrumento da tua vontade soberana, e que tudo que for falado aqui nessa noite, meu Deus, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já aprendemos aqui ao longo desses cultos. Hoje é a 12ª mensagem sobre o tema Como Ouvir a Voz de Deus, que Deus fala de várias formas e maneiras. Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas, Deus fala através do pastor da igreja, Deus fala através de circunstância. Mas vocês lembram que eu disse aqui num dos cultos passados, o Espírito de Deus nos ensinou que Deus fala principalmente direto ao nosso espírito. Amém? Quando veio a revelação da graça de Deus para o nosso ministério, eu ouvi essa voz que falava aqui dentro de mim, no meu espírito. Primeiro Deus falou comigo através da palavra, através de uma pregação, uma mensagem profunda, mas logo em seguida veio aquela voz espiritual que dizia aqui dentro de mim: meu filho, você nunca mais sobe no altar para pregar o falso evangelho. Você vai pregar o meu evangelho. Olha, eu obedeci a voz de Deus. Eu não titubeei, eu não tive dúvidas. O problema é que às vezes essa voz de Deus choca a nossa carne. E por isso tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas não obedece. Naquele momento, há anos e anos atrás, quando Deus falou, chocou a minha carne. Chocou. Desafiou a minha fé. Chocou a carne porque, puxa vida, eu estava convicto que eu estava pregando a verdade, que eu estava pregando o evangelho, e de repente vem aquela voz que diz: você está pregando um falso evangelho, e você não vai mais pregar esse evangelho falso, você vai pregar o meu evangelho, você vai pregar a minha verdade. Puxa vida, eu nem conhecia que verdade era essa. Desafiou a minha fé, porque eu não sabia como pregar. O que é que eu vou pregar? Eu não sei nada, eu não conheço nada. Se isso que eu estou pregando está errado, onde é que eu vou saber o certo? Mas mesmo chocando a minha carne, mesmo desafiando a minha fé, eu obedeci a Deus.
Eu disse, perfeitamente, Senhor. Fui para a igreja no domingo, isso foi numa terça-feira à noite, eu não fui mais nenhum dia, só fui domingo. E quando cheguei na igreja, eu tive a coragem de dizer, eu preguei errado, eu preguei um falso evangelho, mas agora eu vou pregar o certo. Outras vezes, aquilo que Deus fala contraria toda a lógica humana. Você lembra que no culto passado, eu dei o exemplo daquela chamada de Abraão, eu dei o exemplo da viúva de Sarepta, porque, irmãos, qual é a lógica que tem Deus mandar Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da casa de seu pai e ir para uma terra que nem ele sabia onde ficava? Qual é a lógica? Aos olhos humanos, isso não tem lógica. Abraão já tinha a sua vida estabilizada, Abraão era um homem próspero, era um homem bem-sucedido, e agora Abraão ia arriscar tudo isso? Sair para uma aventura? Ir para um lugar que ele nem sabia onde ficava? Não tem lógica. Quando eu tive que largar a Nuclebras para atender o chamado de Deus, eu lembro como se fosse hoje. Um dia meu pai disse assim, vem cá, você não diz sempre que foi Deus que abriu essa porta, que foi Deus que te deu esse emprego? Eu disse, digo. E se você não diz sempre que foi Deus que fez você ser bem-sucedido, que fez você hoje ganhar um salário que somente 1% da população brasileira ganha? Eu digo, foi. Ele disse, então você não está vendo que não tem lógica? Agora Deus vir e mandar você largar tudo isso fora? Olha como é que são as coisas. Ele fez as perguntas e logo em seguida disse, você está vendo que não tem lógica? Agora Deus vai mandar você largar tudo isso? Quer dizer, não tem lógica, aos olhos humanos não teria lógica. Qual é a lógica que tem Deus mandar um profeta para uma região onde havia seca, onde as pessoas estavam morrendo de fome, estavam morrendo de sede, e pedir água e comida a uma viúva pobre? Que lógica que tem isso aí? Não tem lógica nenhuma. Isso não tem lógica. Em Gênesis capítulo 22, deixa eu ler o versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Olha só. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Aí Deus continuou, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, e esse exemplo para mim nunca é ultrapassado, porque ele mostra como é que Abraão obedeceu à voz de Deus, mesmo a voz de Deus naquele momento contrariando toda a lógica. Qual era a lógica que tinha nisso aqui? Deus dá um filho para o cara, já numa idade adulta, já perto de morrer, e quando esse filho alcança a idade da adolescência, Deus pede para ele matar o filho? Não tinha lógica nenhuma. Qual é a lógica que tem Deus, que é dono de todo ouro, de toda prata, mandar o seu povo trazer dízimos e ofertas para manter a sua obra? Que lógica tem isso? Nenhuma. Por isso que os incrédulos lá fora dizem assim, isso não tem lógica. Deus não precisa de dinheiro. Para que Deus quer dinheiro? Isso é coisa do pastor, isso é coisa de igreja. Agora Deus vira para Abraão e diz, Abraão, Deus vira para Abraão e diz, Abraão, pega esse teu filho, Isaque, a quem você morre de paixão, a quem você muito ama, sangra pelo pescoço, derrama todo o sangue na terra e depois queima o corpo dele em holocausto para mim. Porque era assim que eram feitas as ofertas de holocausto, só que com os animais. Deus está pedindo para fazer com o filho. Agora você está percebendo? Mesmo contrariando toda a lógica, Abraão não lutou contra Deus, Abraão não se revoltou, Abraão não entregou o cargo dele de diácono, Abraão não rasgou o cartão de membro, como muitos fazem, não se escandalizou. Esse homem simplesmente obedeceu à voz de Deus. Abraão obedeceu a Deus cegamente. Eu disse que Abraão obedeceu a Deus cegamente. Olha, irmãos,
Eu quero chegar até o meu último dia de vida nesse corpo de carne aqui, sendo como Abraão, obedecendo a Deus cegamente, obedecendo a Deus obstinadamente. E vou dizer, faça o mesmo. Se Deus falar, ouça. Se está na palavra, não pense duas vezes, obedeça. Porque, olha, a verdade é que tem muita gente aí se enganando. Muita gente enganando a si mesmo. Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, Deus fala 3 vezes, Deus fala 10 vezes, Deus fala 100 vezes. E as pessoas não respondem, as pessoas não obedecem, as pessoas apresentam desculpas para Deus. Desculpe a franqueza, inclusive aqui na nossa igreja. Inclusive aqui no nosso templo. Então isso é muito trágico, sabe? Isso traz consequências terríveis. Segura um pouco aí. E venha comigo em 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Samuel era o profeta, o pastor de então. Saul era o rei. Aí disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Preste atenção o que Deus mandou eu falar com você. Aí ele diz: o Senhor dos exércitos diz: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Aí o versículo 7 diz assim: então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Preste atenção agora aqui. A ordem que Deus deu a Saul, e que ele desobedeceu, qual foi? Invade a cidade dos amalequitas, destrói tudo que eles possuam, mata homem, mulher, criança de peito, bebezinho, mata tudo. Era o filho do diabo. E isso, filho do diabo, para Deus não conta. Não poupe nada que eles possuam. Mata os animais, os bois, as ovelhas. Eu quero que acabe com tudo que é desse povo. Esse é o castigo que eles vão receber por ter se oposto a Israel no caminho. Olha, ai de quem se opõe a você. Ai de quem se opuser a mim. Ai de quem se opuser a esse ministério aqui. Está ferrado, vai se ver com Deus. Então essa foi a ordem. Não era para poupar nada. Aí eu pergunto: Deus não já deu a você uma ordem que você tem que perdoar aqueles que te ofendem? Deus não já deu a você uma ordem que você não pode faltar aos cultos? Que você tem que estar aqui terça-feira à noite, que você tem que estar aqui quinta-feira à noite, que você tem que estar aqui domingo de manhã, domingo à noite? Deus já não deu uma ordem para você amar a tua esposa como Jesus amou a igreja? Deus já não deu uma ordem a você, esposa, para você ser submissa ao teu marido como você é submissa ao Senhor? Deus já não falou a você que é pai, para você não irritar os teus filhos, para você não exceder na tua autoridade? Deus não já falou para você que é filho, para você obedecer aos teus pais em tudo? Deus não já deu uma ordem para você não mentir? Deus não já deu ordem para você não ser desonesto, para você não ser fofoqueiro? Será que Deus já não deu ordens para você ser generoso nas suas ofertas, para você trazer o dízimo de tudo que te chegar às mãos?
Aí eu pergunto, se Deus já deu essa ordem e muitas outras a todos nós, como ele deu essa aqui para Saul, por que tem tanta gente que ouve a ordem de Deus e não obedece? Olha que coisa curiosa. Fazem exatamente igual a Saul. Desobedecem, e aí o que é que eles fazem? Apresentam desculpas. Apresentam desculpas. Leia o versículo 10. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: olha, estou arrependido de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Olha, ainda foi levantar um monumento a ele mesmo, né? Palmas para Saul, Saul é de Deus, Saul é obediente, tal, né? E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que esse homem falou para o profeta. Bendito sejas tu do Senhor. Olha, executei as palavras do Senhor, obedeci o que Deus mandou. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu estou ouvindo? Quer dizer, o balido das ovelhas e o mugido dos bois estava denunciando a desobediência de Saul. Às vezes, o que denuncia a desobediência é o modo grosseiro como o marido trata a esposa, ou como a esposa trata o marido. Às vezes o que denuncia a desobediência é a falta aos cultos. Não, eu sou obediente a Deus. Você é obediente? Sou. Aí você procura o cara no culto, não está. Que diabo de obediência é essa, hein? É o caso aqui, ó. E o pior é que quando alguém é usado por Deus para exortar aquela pessoa, logo vem um monte de desculpas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para todos vocês nessa noite. Se a gente quiser, para cada desobediência nossa a Deus, a gente pode apresentar 1 milhão de desculpas. É só querer. É só querer. Agora, o problema é que Deus não aceita desculpas. Deus não abre mão da nossa obediência. Olha a desculpa de Saul. Olha a desculpa, versículo 15. Respondeu Saul: bom, essas ovelhas e esses boi, nós trouxemos lá de Amaleque, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Interessante, né? O desobediente sempre tem uma desculpa, ele sempre joga a culpa ou em alguma coisa ou em alguém. Aqui Saul jogou a culpa do povo. Mentira, ele era o rei. Mesmo que o povo tivesse pedido isso, ele ia dizer: não, Deus mandou destruir tudo, não é para levar nada, não é para poupar nada, mas isso era desculpa. Né? Continuando. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Aí Saul disse: fala, o que é que o Senhor disse? Samuel continuou: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ele deve ter respondido: sim, claro. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você fez isso? Se Deus falou de uma maneira tão clara com você. Então Samuel disse a Saul. Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque. Mas os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe o que é isso aqui? É aquela pessoa que diz assim: olha, eu faltei o culto porque eu tenho que estar à frente da minha empresa. Eu tenho que estar à frente dos meus negócios. É aquela pessoa que diz: olha, eu não tenho sido um bom marido porque eu ando muito estressado. Os problemas estão fazendo eu ficar com os nervos para a flor da pele. O outro diz: eu não tenho sido generoso nas ofertas porque eu estou fazendo obras na minha casa. Porque eu comprei um carro novo. Ou então, a pessoa é uma desobediente, quanto mais, rotineira, mas ela diz assim: olha, eu não amei a minha esposa, mas eu trouxe o meu dízimo, a minha oferta. Domingo de manhã eu vim ao culto. É a mesma coisa disso aqui, ó. Eu não fui um bom marido. Eu faltei o culto da igreja, mas eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Pelo menos domingo de manhã eu estou aqui. Ou então domingo à noite. Isso é trágico, irmãos. Deus havia posto Saul numa posição privilegiada. Deus o ungiu como rei de Israel. Mas, por causa dessas suas constantes desobediências, Deus agora disse: agora eu vou destroná-lo. Agora eu vou tirá-lo dessa posição que eu coloquei. Aqui no versículo 23, Samuel continuou: porque a rebelião, Saul, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele já te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Olha, por causa dessa desobediência à voz de Deus, tem gente que já foi patrão, hoje é empregado. Tem gente que já teve automóvel, hoje anda a pé. Já teve carro próprio, hoje anda numa Mercedes de 40 lugares, de ônibus, de busão. Gente que já teve casa própria, hoje vive de aluguel. Hoje vive pagando aluguel. Gente que já teve um salário bom, alto. Hoje o salário, ó, tamanho do salário do professor Raimundo da escolinha. Lembra aquele professor Raimundo? Que ele dizia: ó, salário, olha o tamanho de salário do professor. Por causa dessa desobediência a Deus, irmão. Saul jamais imaginou que ele ia perder o cargo de rei. Ele era o rei, estava por cima. Imagina como era a vida desse homem. Deus disse: ó, já que você não foi obediente à minha palavra, eu vou tirá-lo dessa posição que eu te coloquei. Então cuidado, porque às vezes Deus nos coloca numa posição privilegiada, mas a nossa desobediência faz com que Deus nos tire daquela posição. Eu já vi isso muito acontecer ao longo do meu ministério. Agora volte lá em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2 não, capítulo 22, né? Versículo 3. Você sabe o que é Deus pedir a um pai? Para que esse pai matasse o filho, que era a razão da sua vida. Que era o único filho que ele possuía. Isaac era o maior tesouro de Abraão. Os nossos filhos são os nossos maiores tesouros. Nós somos capazes de dar tudo nosso, até a nossa vida, pelo filho. E Deus agora pede a ele para matar o próprio filho. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha, Abraão foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe o que a grande maioria das pessoas fazem? Elas vão para o lugar que o seu coração manda. Elas vão para o lugar que o seu egoísmo determina. E não para onde Deus está mandando. Qual é a consequência disso aqui? São as disciplinas. São disciplinadas por Deus e passam a viver uma vida atormentada. Este é que é o drama, esse é que é o problema. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Aí Isaque perguntou: nós temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual é o animal que a gente vai sacrificar? Ele sabia como é que era uma oferta de holocausto, né? Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Olha, irmãos amados, igreja de Jesus Cristo, creia firmemente em Deus, em todas as situações da tua vida. Creia nisso aqui, ó. O Senhor proverá cada uma das tuas necessidades. Diga para o irmão do lado, diga: o Senhor proverá cada uma das tuas necessidades. Quando eu recebi a revelação da graça de Deus, quando naquela época eu virei as costas para o falso evangelho, 70% a 80% do povo que frequentava, na época era a igreja do Espírito Santo, foi embora. Aí vinha um e dizia assim: vai fechar a igreja. Outro chegava: pastor, e agora? Como é que o senhor vai manter a igreja sem corrente, sem fogueira santa, sem demônios? Os demônios não tem mais aqui, como é que vai manter? Eu dizia: o Senhor proverá. Fazia uma aposta, não aguenta 2 meses. Não tem ninguém. Como é que vai manter a igreja? Vai fechar as portas. Eu dizia: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Meu pai, cadê o holocausto? O Senhor proverá. Deus vai prover. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ia matar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha, uma pessoa que teme realmente a Deus não nega nada para Deus. Se teme realmente a Deus, ela não nega o seu tempo, ela não nega o seu talento, ela não nega participar de um louvor, ela não nega ser uma professora da escolinha se Deus está tocando no coração dela, se ela tem talento para aquilo. Ela não nega a Deus oferta generosa, ela não nega a Deus os seus dízimos. Você acha? Se eu não temesse a Deus de verdade como eu temo, que eu teria assumido publicamente há 15 anos atrás, que durante toda a minha vida eu tinha pregado um falso evangelho? Você acha que é fácil fazer isso? Diante de uma igreja que você liderou durante tanto tempo, diante de uma multidão que te ouviu dia e noite, você tem que chegar e dizer: olha, pessoal, tudo que eu preguei está errado. Eu preguei um falso evangelho. Você acha que é fácil você ir para diante das câmeras de televisão, porque na época nós tínhamos programa de televisão, você ir para diante dos microfones das rádios e dizer: eu preguei um falso evangelho? Se coloque no meu lugar. É o caso desse exemplo aqui de Abraão. Ó. Só um temor verdadeiro a Deus
poderia fazer esse homem aqui chegar ao extremo de, se necessário fosse, sacrificar o próprio filho. Ele não estava brincando, ele pegou o cutelo, o punhal de matar boi, ia dar a punhalada no pescoço de Isaac para o sangue jorrar. Aí Deus interviu. Somente um temor a Deus. E vou dizer uma coisa: quando você teme a Deus, você é honrado por Deus. Naqueles momentos cruciantes da vida, você vê o sobrenatural de Deus se manifestar em teu favor. Você vê Deus responder às tuas orações. Você vê Deus dar ordem aos anjos para que ministrem em teu favor, para que te guarde, para que te proteja. Eu tenho visto Deus se manifestar de uma forma sobrenatural na minha vida, no meu ministério, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Esta igreja aqui é um exemplo dessa ação sobrenatural de Deus, porque aos olhos humanos naquela época era impossível implantar essa igreja em Fortaleza, literalmente impossível. É um exemplo essa igreja aqui. Você que está aqui nessa noite, você é resultado dessa ação sobrenatural de Deus na tua vida. Eu sou resultado dessa ação sobrenatural de Deus. Amém? Você é resultado disso. Eu sou resultado disso. Quem você era, quem eu era, quem nós éramos, e o que Deus fez conosco, irmãos. Olha, só o poder sobrenatural de Deus poderia fazer aquilo que Ele fez com cada um de nós. Só o poder sobrenatural de Deus. Então, Isaac, o filho de Abraão, também foi resultado desse mover sobrenatural de Deus na vida de Abraão. Você quer ver? Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 18 em diante. Paulo escreveu à igreja e disse assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Olha, irmãos, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele era um homem de quase 100 anos. A sua esposa também. E se não bastasse a idade já avançada dos dois, Sara era estéril. Mas Deus fez uma promessa: olha, vocês vão ter um filho. Sara vai dar à luz uma criança. Foi a promessa de Deus, ó. Tudo contrário. Tudo. Mas Abraão ouviu a voz de Deus e creu. Este homem, irmãos, tinha todos os motivos do mundo para não crer nessa promessa. Todos. Então, quando ele diz aqui, esperou contra a esperança, o que é esperar contra a esperança? É você não olhar para as circunstâncias adversas. É você não desanimar diante dos problemas que a vida nos apresenta, diante das perseguições, diante das zombarias. Isso é crer, isso é confiar contra a esperança. Aqui no versículo 20, diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quer dizer, esse homem não reclamava, esse homem não murmurava pela demora do cumprimento da palavra. Ele não dizia, não é possível isso. Eu sou um homem velho, minha mulher é uma mulher velha, minha mulher é estéril, como é que é possível um negócio desse? Eu não vou acreditar nisso. Pelo contrário,
Pelo contrário, ele dizia: Deus, eu te dou glórias, porque tu me fizeste uma promessa maravilhosa. Eu te dou glória. Ele se fortalecia na fé. Eu imagino, Abraão devia olhar para o universo criado, o céu, o sol. À noite ele erguia os olhos aos céus, via a lua, bilhões e bilhões de estrelas no firmamento. E eu imagino que quando Abraão contemplava a beleza e a grandeza da criação de Deus, ele via nessa criação o glorioso poder de Deus, o grandioso poder do Deus de Abraão. Então ele devia pensar assim: puxa vida, se Deus, pelo seu poder, criou todas essas coisas, se Deus criou esse mundo inteiro, esse universo que tem planetas, que tem satélites, que tem milhões e milhões de galáxias, bilhões e bilhões de estrelas, se Deus criou a imensidão dos mares, a grandeza dos rios, a imensidão das florestas, se Deus criou tudo isso pelo seu poder, então, esse Deus tem condições de cumprir a promessa que Ele fez na minha vida, mesmo que tudo seja contrário. Eu creio que era assim. Então, faça como Abraão, mesmo que a luta seja grande, mesmo que todo mundo em teu redor esteja dizendo que você não vai conseguir, olha, se agarre às promessas de Deus, creia obstinadamente em Deus, obedeça a Deus, o que Deus manda, faça. Mesmo que a tua mulher fique contra, teu marido fique contra, tua família fique contra, mesmo que contrarie a tua carne, mesmo que choque a carne, mesmo que desafie a tua fé, mesmo que não tenha lógica, mas obedeça a Deus. Porque se você obedecer a Deus, Deus sempre vai se manifestar em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não obedecer a Deus, Deus não vai se manifestar. E Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Você pode ter hoje e não ter amanhã. Hoje pode estar tudo bem, amanhã pode estar tudo mal. Hoje você pode estar numa calmaria, amanhã você pode estar enfrentando tempestades na vida. E aí, sem Deus, meu irmão, a coisa pega, o bicho pega, a coisa fica difícil. Amém? Então, qual é a regra? Obedecer cegamente a Deus. Diga: obedecer cegamente a Deus, não dá desculpas, porque Deus quer obediência. Não pense que o teu dízimo, a tua oferta, vai compensar a obediência, que não vai não, meu querido. Você viu o que o profeta Samuel falou para Saul? Não, esses bois, essas ovelhas, isso aqui é para a gente sacrificar ao teu Deus. Mas vem cá. Você está pensando o quê, rapaz? Que Deus se agrada tanto de holocausto a ponto de deixar para lá a tua desobediência? Pense nisso. Que às vezes a pessoa fica naquele auto-engano. Não, eu estou farrapando aqui, estou farrapando acolá, mas eu estou dando o meu dízimo. Eu estou ajudando a igreja, achando que isso vai compensar. Achando que com isso, Deus vai fazer vista grossa. Você está pensando que Deus é como os corruptos desse mundo? O policial corrupto, que você comete a infração de trânsito, aí ele se aproxima de você: olha, você errou aqui, tem uma multa. Não, pega 50 aí, policial. Tá bom, vai lá, tu esquece isso, está tudo certo. Tem gente que acha que Deus é a mesma coisa, que pode subornar Deus. Não, Deus não é um Deus que se deixa subornar por ninguém. Deus não quer desculpas, Deus quer obediência. Olha, Saul, Deus se arrependeu de colocar você como rei. E já que você foi desobediente, já que você não levou a sério o que Deus está falando, Ele já escolheu outro que é melhor do que você para assumir o teu lugar.
já rasgou o teu reino, querido. E o cara ficou desesperado. Não teve jeito. Porque ele já vinha numa vida de desobediência. Essa não foi a primeira, não. Já tinha feito coisas antes. Então, faz uma vez, faz duas, faz três, vai empurrando com a barriga, fica achando que está tudo bem, que não tem consequências. Aí quando chega de repente, vem a disciplina de Deus. E aí não tem, meu pé me dói, meu irmão. E aí não tem jeito. Quem sabe alguém aqui nessa noite, agindo como Saul agiu, desobedecendo, aí dá uma desculpa. Não, eu não venho ao culto por causa disso, eu não venho ao culto por causa daquilo. Não, eu não estou dando as minhas ofertas generosas porque eu estou fazendo uma reforma lá no meu apartamento. Não, eu não estou dando meus dízimos porque eu estou com a corda no pescoço. Quando a corda sair do pescoço, eu volto a dar meus dízimos. Quem sabe um marido que maltrata a mulher. Não, mas eu estou sendo grosseiro com a minha mulher porque eu estou num estresse danado. Muitos problemas. Aí eu fico com os nervos à flor da pele, aí descarrego nela. Espera quando Deus descarregar em você. Aí você vai ver com quantos paus faz uma canoa. Aí você vai aprender o que é bom para tosse. Espera. Viu? Porque é uma mania de se apresentar desculpa, gente, que eu fico às vezes estarrecido. Deus não quer desculpas. Deus quer obediência. Com quem Deus está falando nessa noite? Com você? Você tem sido como Saul? Ouve, entra por aqui, sai por acolá. Não, Senhor, foi o povo. Não, o povo pediu para poupar o melhor das ovelhas e dos bois. O senhor sabe, é o povo, né? O senhor vai entender, não é? Entender? O que eu vou entender, já entendi, é que você é um desobediente. É que você faz o que você quer. Você é Deus para você mesmo. Então, vou te destituir do trono. Você perdeu o reino. Você não vai mais ser rei em Israel. E o fim de Saul foi triste. Morreu junto com os filhos numa batalha contra os filisteus. Um homem acostumado a tantas vitórias, agora sofria uma derrota humilhante. Com quem Deus está falando aqui nessa noite? Eu só posso terminar dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito está falando com a igreja agora, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.